Olá, eu sou o professor Heber Campos Júnior e tenho o privilégio de hoje apresentar este programa Fides Reformata, a revista teológica do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper. Nós temos vários artigos que foram publicados ao longo de décadas e este programa, que já está na sua terceira temporada, tem como objetivo apresentar alguns deles e encorajar você a ser edificado e instruído com boa literatura teológica. Hoje eu tenho o privilégio de entrevistar o meu colega e amigo professor João Paulo Tomás de Aquino, que é o nosso professor de Novo Testamento lá na escola. Seja bem-vindo, professor João Paulo. Alegria estar aqui sendo entrevistado. E eu, na posição de entrevistador dele, que normalmente entrevista os demais colegas, eu tenho a alegria hoje de perguntar a ele sobre um artigo que ele escreveu há vários anos, mas numa época que ele estava em tempo de pesquisa profunda no exterior, e ele escreveu sobre 1 Coríntios 6, de 12 a 20, que é um texto com várias complexidades e aplicações práticas. Mas o título do artigo tem algo que talvez deva um pouquinho de explicação para nós que não somos tão treinados na literatura específica de Novo Testamento. O título do artigo é 1 Coríntios 6, de 12 a 20, e o estilo diatríbico. Então, nos ajude explicando um pouquinho do que é isso, professor, e do que trata o artigo. Uma diatribe é um diálogo. É isso que é uma diatribe. Um diálogo, só que preste atenção, um diálogo imaginário. Então, eu como escritor, eu crio um diálogo com um interlocutor imaginário. Então, eu coloco as palavras na boca do interlocutor e eu respondo às palavras que ele disse. Era muito comum isso lá na filosofia grega, com Platão, você tem os diálogos de Platão. Os diálogos eram livros inteiros e cada pessoa, tanto o Platão quanto a pessoa que ele mesmo escrevia em nome de, falavam longamente, delongadamente sobre as suas posições. Na diatribe, isso tudo é resumido. Então, é como se fosse um grande diálogo filosófico, mas é pergunta e resposta bem rápida. É uma entrevista lá do primeiro século. E o que isso tem a ver, esse tipo de gênero literário, vamos dizer assim, ou artifício literário, tem a ver com o seu artigo? O que eu estou propondo no meu artigo é que Paulo escreveu 1 Coríntios 6, de 12 a 20, em estilo diatríbico. O que significa que nem tudo que Paulo fala, ele está defendendo. Eu acredito que se você não sabe que esse texto é uma diatribe, você não consegue entender o texto. Interessante isso, porque eu acho que raras são as vezes em que as pessoas consideram isso. Então, o que seria, no caso, nessa diatribe, algo que a gente pode identificar como não paulino? Todas as coisas me são lícitas. Logo de cara, ele começa com essa afirmação. E olha, eu já vi aula de escola dominical, no qual o professor se rala para explicar isso e não consegue, não vai conseguir nunca. Porque não é verdade à luz da Bíblia que todas as coisas não são lícitas. A Bíblia inteira vai contra essa afirmação de que todas as coisas não são lícitas. Então, o que está acontecendo? Olha só que interessante. A antiga Almeida Revista e Atualizada não tinha aspas nessa expressão. A nova Almeida Atualizada colocou aspas no todas as coisas me são lícitas. Por que eles colocaram essas aspas ali? Veja, no texto grego não tem aspas, eles não usavam esse tipo de sinal, né, para ajudar o leitor. Mas o que eles estão dizendo é que esse trecho é uma citação. Então, não é que Paulo está dizendo todas as coisas me são lícitas. Paulo está citando uma posição que era comum entre os coríntios. E ele vai rebater, ele vai discordar dessa opinião deles quando ele diz, mas nem todas as coisas convêm. Então ele faz uma contraposição àquilo que era pensado. Exatamente, porque numa diatribe, quando você usa um mas, ele tem peso de negação. Olha só como muda tudo na leitura do texto. Sem dúvida. Então, uma tradução dinâmica seria: vocês dizem, todas as coisas me são lícitas. Não, nem todas as coisas convêm.
Isso seria o que o texto de fato está dizendo numa tradução dinâmica, não é? Uau, que precioso. Agora, que evidências a gente pode enxergar ali no texto, possíveis jargões ou citações que aparecem ali no contexto? Existe alguma outra? Existe. Essa é repetida, não é? E é curioso, porque ela aparece de novo no capítulo 10. Então Verdade. veja como Paulo está se importando com essa opinião dos coríntios. Ela aparece 2 vezes aqui e 2 vezes lá no capítulo 10. Uma outra parte que é também uma citação é quando ele diz: os alimentos são para o estômago e o estômago existe para os alimentos. Veja só, qual é o assunto de 1 Coríntios 6? É porneia, é imoralidade sexual. Esse é o assunto do texto. Então, quando o texto diz os alimentos são para a barriga e a barriga é para os alimentos, no contexto de sexualidade, o que isso significa? Paulo não estava falando de comida, ele estava falando de sexo. O que os coríntios estavam pensando, e eles estavam ilustrando esse pensamento, ou Paulo ilustra a posição deles dessa forma, se eu tenho órgão sexual é para usar. Basicamente é isso que está sendo dito no texto. Alimento é para comer e comida, a barriga serve para comida e a comida serve para a barriga. E no final das contas, Deus vai destruir tanto uma coisa quanto a outra. Lembra que os coríntios, eles não acreditam em ressurreição do corpo. Isso está lá em 1 Coríntios 15. Isso mesmo. Para quem não acredita em ressurreição do corpo, o que você faz com o corpo não importa muito. Eles eram dualistas. Eles acreditam, se o corpo vai ser destruído mesmo, se não existe ressurreição e esse corpo não presta para nada, então o que eu faço no meu corpo não tem interferência na minha alma, não tem interferência na minha espiritualidade. Uau. Então eu posso viver de qualquer jeito em matéria de moralidade sexual e ser crente que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aliás, parece adolescente falando, né? Tem nada a ver. Mas, é verdade. Mas certamente tem muito de, pelo menos uma ala do pensamento grego aí, que dominou a mentalidade dos coríntios, não é? Exatamente, eles são neoplatônicos. Sem dúvida. Eles têm um desprezo pela materialidade muito grande. E isso não é... A gente não está inventando isso. Isso está claro em 1 Coríntios 15. O capítulo inteiro é Paulo defendendo. Gente, existe ressurreição. Se a gente não crê na ressurreição, então o cristianismo não vale nada. É um capítulo inteiro de Paulo falando a respeito disso. Então, olha que interessante. A posição deles, que gera a heresia de que não existe ressurreição, também está gerando um problema ético bastante claro, que é essa questão de o que eu faço no meu corpo não tem importância. Isso muda totalmente o sentido que normalmente as pessoas dão ao texto. Eu queria muito que você explicasse para a gente o versículo 18, que fala assim: qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. O que Paulo quer dizer com isso? Então, é outro texto muito difícil, e aqui, mais uma vez, eu acredito, tá? E veja, aqui posso estar errado, mas eu acredito que, de novo, Paulo está citando o seu oponente imaginário, o seu interlocutor imaginário, está citando uma posição que era comum aos coríntios. Então, quem dizia qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo eram os coríntios. E aí vem uma questão de tradução muito importante. A palavra outro não está no texto grego. Então, o que você tem aí no texto grego é qualquer pecado que uma pessoa comete é fora do corpo. De novo, como eles são dualistas, eles acreditam que matéria é má e o espírito é bom, essencialmente bom, e a matéria é essencialmente má. Então, a posição que eles estariam dizendo aqui é a seguinte: o que eu faço no meu corpo não é pecado. Porque o pecado de verdade, ele é fora do corpo. Pecado não tem a ver com o corpo. Pecado é uma coisa que eu cometo na minha alma e não no meu corpo. E aí Paulo, de novo, nega. Aqui é onde Paulo começa a falar de fato, né? Respondendo essa opinião. Ele diz: mas aquele que pratica imoralidade sexual, aquele que pratica porneia, no texto grego é essa expressão, peca contra o próprio corpo. Ou numa tradução mais literal, ele peca para dentro do próprio corpo.
De alguma forma, Paulo singulariza a porneia, ele singulariza o pecado sexual como um pecado mais grave, porque ele é um pecado que, de maneira muito íntima e essencial, ele mexe na nossa corporeidade. Então, Paulo está, assim, dizendo, não, o pecado é no corpo mesmo, e esse pecado, em particular, é um pecado que está envolvendo de maneira muito grandiosa e muito particular o corpo humano. Então, existe uma singularidade no pecado da imoralidade sexual. À luz das Escrituras, isso existe. Interessante. E o que eu estou aqui tentando imaginar à medida que o nosso leitor ouve isso pela primeira vez, existe no texto apenas rejeição desses argumentos imaginários ou que os coríntios estavam defendendo por parte de Paulo, ou ele está também contra-argumentando e mostrando a tolice das suas próprias ideias? Tem evidência disso no texto? Certamente. Paulo apresenta a sua posição e a sua teologia, né? Então, quando os coríntios dizem alimento é para o estômago para o alimento, e Deus vai destruir tanto o estômago quanto o alimento. Olha a resposta de Paulo. O corpo não é para a porneia. O corpo humano não foi feito para a imoralidade sexual, mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo. E Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Ou seja, para onde que Paulo vai quando eles dão o argumento de que Deus vai destruir o corpo? Paulo fala, nada disso. Vai ter ressurreição. Do mesmo jeito que Deus ressuscitou Jesus Cristo, Deus vai ressuscitar esse meu corpo. Então eu não posso ficar usando esse meu corpo para imoralidade sexual, porque é exatamente esse meu corpo que vai ser a matéria-prima da ressurreição. Amém. Amém. Agora, isso aqui ajuda a gente a perceber, em primeiro lugar, que não precisa interpretar algumas frases de Paulo tentando encaixar na teologia dele, se de fato ele está citando pessoas. Exato. Eu acho que essa é uma lição prática muito preciosa dessa exegese. Muito importante. Você consegue levantar outros pontos práticos resultantes dessa exegese? Sim. Ele continua, né, no texto, versículo 15, vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo, então agora ele vai falar de nós como parte da igreja, né, parte do corpo místico de Cristo. E aí vem um argumento, que é um dos argumentos mais fortes do corpus paulino, eu diria. Será que eu tomaria os membros de Cristo, ou seja, eu sou membro de Cristo, será que eu posso... Se eu sou membro de Cristo, os meus membros, as minhas mãos, os meus pés, ou os meus membros o meu membro sexual, é membro do corpo de Cristo. É esse o argumento de Paulo. É isso que ele está dizendo. E aí ele pergunta, e eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Veja, tem muita coisa aqui. Primeiro, ser uma só carne não é uma coisa que acontece pelo casamento. É uma coisa que acontece pela união sexual. Então, uma pessoa que se uniu uma vez a uma outra pessoa, tornou-se uma só carne com aquela outra pessoa. E o argumento de Paulo é, você é membro de Cristo. Você não pode submeter Cristo a qualquer coisa, a qualquer situação. Você não pode submeter os seus membros, que são membros de Cristo, a uma união espúria, a uma união que é errada aos olhos de Deus. Então, o argumento de Paulo contra a imoralidade sexual, contra a porneia, e nessa época tão cheia de pornografia, como é importante a gente falar isso. Sem dúvida. O argumento de Paulo é muito importante. Você está dessacralizando a santidade de Cristo, do corpo de Cristo. Você não pode fazer isso. É isso que Paulo está dizendo no texto. E assim, à medida que você está explicando para a gente, professor João Paulo, estou vendo conexões que acho que são fantásticas, como, por exemplo, no capítulo seguinte, Paulo falar de casamento e terminar o capítulo dizendo que aqueles que se unem só devem fazê-lo no Senhor. Exato. Então, seria correto a gente deduzir que se unir no Senhor é fazer bom uso dos membros de Cristo? É isso aí, perfeito, perfeitamente. É interessante porque nessa é uma grande seção de Coríntios que Paulo está falando sobre esses assuntos, né? No capítulo 5, o homem que possuía a mulher do próprio pai. No capítulo 6, esse problema de porneia dentro da igreja. Já no capítulo 7, a gente tem o outro problema, né? Porque o dualismo ele sempre gera dois filhos. Um filho é a libertinagem
e o outro filho é o ascetismo. E no capítulo 7 o problema é esse, é o ascetismo. É gente que era casada, mas que dizia assim, não, nem dentro do casamento pode ter relação sexual. E aí Paulo também usando diatribe, só que aqui ele deixa mais claro. Quanto ao que vocês me escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Veja, esse é bom que o homem não toque em mulher, não é Paulo falando. É É o que verdade. os coríntios tinham dito. Aham. E aí ele responde isso, ele continua num estilo diatríbico. Diatríbico, aliás, aparece muito em Romanos também. Então é um estilo de escrita que a gente precisa aprender como crente, porque Deus inspirou Paulo para usar diatribe no texto sagrado. Isso é fantástico porque é a maneira prática da boa exegese informar o ensino nas nossas igrejas. Exatamente. Não é? Ninguém mais precisa ficar lutando para justificar Paulo dizendo tudo me é lícito. Não, Paulo não pensa isso. Paulo não concorda com isso. Paulo, na verdade, discorda disso. E a Bíblia inteira deixa isso muito claro. Nem tudo é lícito para o cristão. Tem Fantástico. muitas coisas que são proibidas, que Deus proíbe terminantemente a gente de fazer. Fantástico. Para a gente ter uma última pergunta prática, nesse tempo de porneia tão difusa nos nossos dias, como você mesmo comentou, traga para a gente uma aplicação prática dessas descobertas que a gente deva falar mais fortemente ao nosso povo. Bem, nós vivemos numa época do tudo me é lícito, né? Se eu sinto, eu posso. Se eu quero, eu faço. E a Bíblia não te dá essa autorização. E por que não? Porque você não pertence a você mesmo. O argumento lindo, lindíssimo de Paulo é: você foi comprado por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Amém. Você não pertence a você mesmo. Você não pode fazer o que quiser, porque você tem dono. Você é escravo de um Senhor bondoso e amoroso que te comprou a preço de sangue. Então você não tem o direito de se entregar à imoralidade sexual. Você pertence ao Senhor e a tua vida sexual também pertence ao Senhor e deve honrá-lo. Amém. Excelente material, não só para a gente aprender o que a boa exegese traz de praticidade, mas de lições mesmo para o dia a dia do povo de Deus. Muito obrigado, professor João Paulo. Essa entrevista é muito preciosa para a gente crescer na compreensão da riqueza de artifícios literários que o Novo Testamento nos traz. Muito obrigado. Valeu, meu irmão. Queridos, mais um exemplo de como a Fides Reformata pode ser útil na sua vida, e eu quero encorajar você a acompanhar outros programas da Fides Reformata lá no canal do YouTube do Andrew Jumper, a entrar no nosso site cpaj.mackenzie.br, vá lá verificar os vários artigos ao longo de décadas que a Fides Reformata tem trazido ao público brasileiro, e assim eu creio que você será edificado com lições como essas que a gente ouviu hoje, não só de bom estudo exegético, mas de praticidade para a vida da igreja. Deus abençoe você.